Introdução. Voz calma com fundo de som de vento e tambor tribal suave. Antes de falar de fé, a gente precisa falar da verdade. A palavra dízimo vem sendo usada há séculos para prender o povo em medo, culpa e dependência. Mas o que quase ninguém explica é que o dízimo que Moisés instituiu não tinha nada a ver com dinheiro, com maquininha de cartão, nem com promessa de carro, casa ou milagre comprado. Era comida, partilha, justiça e gratidão. Então hoje a gente vai voltar ao tempo dos profetas, dos levitas, e entender o que realmente Deus pediu e o que o homem distorceu para enriquecer com o nome dele. 1. O verdadeiro significado do dízimo. As raízes da lei. O dízimo nasceu com propósito sagrado, lembrar que tudo que temos vem da terra e de Deus. Em Levítico 27:30 está escrito: todo o dízimo da terra, tanto da semente como do fruto das árvores, pertence ao Senhor. Isso significa que o povo pegava 10% da colheita: trigo, uva, azeite, figo, mel, cordeiros, bois, e levava para o templo. Mas o templo não era um banco, era um celeiro comunitário, onde os alimentos eram guardados e divididos. O povo ofertava não por medo, mas por gratidão, reconhecendo que Deus abençoou o campo, a chuva e a colheita. Era fé simples, sem luxo, sem cobrança, sem show. E o mais bonito é que, no meio dessa simplicidade, ninguém passava fome porque o alimento do dízimo era dividido com todos. 2. Os levitas, servos do templo, não donos da fé. Os levitas eram uma tribo diferente das outras 11 de Israel. Enquanto as outras tribos receberam terras para plantar e criar gado, os levitas receberam uma missão: servir no templo. Eles eram responsáveis por ensinar a lei, manter o culto, cuidar do tabernáculo, tocar os instrumentos e representar o povo diante de Deus. Mas como eles não tinham terra, não podiam plantar nem colher. Então Deus ordenou que o povo trouxesse o dízimo, em alimento, para sustentar os levitas e os sacerdotes. Está escrito em Números 18:21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam na tenda do encontro. Ou seja, era um sistema justo, humano e equilibrado. O povo alimentava os levitas com grãos, vinho e azeite, e os levitas alimentavam o povo com conhecimento e fé. Não havia luxo, não havia ostentação, porque o verdadeiro templo era a presença de Deus, não o ouro nas paredes. E 3. A entrada do dinheiro. Quando o sagrado virou comércio. Com o tempo, o povo começou a mudar. Quando o templo de Jerusalém virou centro de poder, os líderes começaram a ver oportunidade. Os mercados chegaram até o pátio do templo, vendendo animais para o sacrifício, vendendo ofertas prontas, vendendo até o perdão. E foi ali que o sagrado virou negócio. Jesus mesmo entrou no templo e viu aquilo tudo. Cambistas, vendedores, trocando fé por moedas. E ficou indignado. João 2,16 mostra ele dizendo: tirem essas coisas daqui. Não façam da casa do meu pai um mercado. A história se repete até hoje, mano. Só trocaram as mesas de moedas por maquininha de cartão e o altar por telão de LED. Chamam de oferta com propósito, mas a essência é a mesma: vender a fé. 4. O sentido real. Dízimo como partilha e justiça. O dízimo de Moisés não era para enriquecer ninguém, era para alimentar os necessitados. Deuteronômio 14:28-29 deixa isso claro. Ao fim de 3 anos recolherás todos os dízimos das colheitas e os guardarás nas tuas cidades. Então virá o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, e comerão e se fartarão. Vê? O dízimo era um ato social, não comercial. Era para garantir que ninguém, nem levita, nem órfão, nem estrangeiro, ficasse de barriga vazia. O templo era o centro da solidariedade, não da exploração. Mas hoje, em muitos lugares, se tu chega precisando de um pão, eles te oferecem uma oração e cobram o resto com promessa de bênção futura. Isso não é evangelho, é engano travestido de fé. 5. Quando o dízimo virou ameaça espiritual. A pior parte é quando usam o dízimo para meter medo no povo. Dizem: se você não der, Deus vai te amaldiçoar. Quem não dá o dízimo fecha as portas do céu. E o povo desesperado começa a dar o que não tem, achando que está comprando o amor de Deus. Mas amor não se compra. A fé verdadeira é confiança, não contrato. Em Malaquias 3:10, quando Deus fala de abrir as janelas do céu,
Ele não estava falando de dinheiro moderno, e sim da chuva sobre as plantações, para que o povo tivesse colheita e pão. A maldição ali era seca, não dívida. Só que a igreja moderna transformou essa passagem em arma psicológica. Hoje, o medo substituiu o amor e a manipulação tomou o lugar da verdade. 6. A mensagem esquecida. O verdadeiro altar é o coração. Na época de Moisés, o altar era feito de pedra e fogo. Hoje, o altar deveria ser feito de cá.